Bom dia, tudo bem? Hoje, depois de mais um bom período, vou continuar falando para vocês um pouquinho da minha história na parte artística, na dança, né? Terminei falando no último vídeo sobre o gato malhado, depois postei vários vídeos de aulas, de ensaios, de um pouco de algumas apresentações que aconteceram ao longo desse período. E agora eu vou falar para vocês, assim, depois da estreia em Porto Alegre, nós fizemos uma apresentação também um tempo depois em Antônio Prado, na Feira do Livro de Antônio Prado, porque Gato Malhado rendeu vários convites, várias situações, apesar de não ter dado continuidade por N motivos, né? E depois disso, também, através da Carla, conheci o Christian Berndt, que ele é especialista na Danceability, e ele trabalha em Bento Gonçalves, e ele me convidou para um projeto onde ele estava captando verbas para fazer o Caminhos em Comum. Depois de conseguir parte, que na época não foi conseguido 100% da verba que precisava fazer todo o espetáculo, nós começamos a ensaiar. Então, todo sábado, às vezes o domingo, quando precisava extras durante a semana, eu ia para Bento Gonçalves de ônibus, porque dirigir não é muito... Eu não tenho medo, mas não é meu forte, então eu ia de ônibus, ia com outro colega que também tem uma deficiência, ele sofreu acidente, ficou com algumas sequelas, e nós ficava lá toda a tarde ensaiando, para depois fazer 2 apresentações no mês de setembro, se eu não estou enganada, lá na Casa das Artes, que é um lugar belíssimo também. E depois alguns outros convites que foram aparecendo, em Porto Alegre de novo, num outro evento de Porto a gente se apresentou, e também no mesmos moldes, que unia pessoas com e sem deficiência e com e sem experiência em dança, através da metodologia do Danceability, contato improviso, dança, teatro, e foi mais uma experiência maravilhosa, mais um período de se mexer, aprender, evoluir, conheci outras pessoas, outros artistas, pessoas com uma experiência diferente do que os profissionais que estavam em Porto Alegre, e aí ia me dando mais vontade de fazer outras coisas e fazer os meus trabalhos, e eles mesmos me instigavam, esses profissionais, a Carla, o Christian, o Wellington e outros, a fazer meus próprios trabalhos. Aí terminei com o Christian, resolvi montar meus projetos, mas como eu sou uma pessoa bem exigente comigo, eu não podia fazer o projeto de qualquer maneira e sem pessoas com experiência. Então convidei a Carla, o Christian e o Wellington para estar na frente comigo para montar um projeto de oficinas em Caxias do Sul, dentro dos moldes do que eu fazia até então, do que eu conheci com eles 3, e um espetáculo em Caxias do Sul. Mas eu queria um espetáculo que fosse menor, com menos artistas no palco, que pudesse unir talvez um pouco da dança de salão, e comentei com ela dessa ideia. Só que tendo menos artistas no palco, eu não sabia naquela época, não tinha me tocado que eu ia ter que estar mais presente em cena, então eu ia ter que estar trabalhando muito mais tempo, dançando muito mais tempo, ou auxiliando a outra pessoa que está junto. Então foi montado em cima dessa ideia um duo, foi o Que Passa, que nós fizemos 3 apresentações no Sesc, também foi um trabalho belíssimo, ficou muito bonito. Quem quiser todo o espetáculo parcialmente também a gente pode ainda levar, e que uniu o Danceability, o Dança Teatro, e também uniu um pouco sim da dança de salão. E a minha companheira de palco era a Andressa, que também tem a mesma deficiência que eu, e foi um duo, mas foi bem legal, com vários cenários, contando um pouco do que passa, da nossa vida, ao longo da infância até a fase adulta, nos Caminhos em Comuns. Era um grupo maior, mas foi falado dos caminhos que a gente passa, quem que a gente encontra, se é comum, se não é comum, o que acontece ao longo da vida, né? Para chegar em algumas situações que a gente quer ou que a gente não quer, os percalços, todos os problemas, porque sempre tem uma história, sempre tem uma narrativa por trás do que a gente está dançando, do que a gente está fazendo, né? E aí, depois que eu fiz o Que Faço, aí montei umas oficinas onde a Carla, o Christian e o Wellington davam as aulas, e eu dava meus depoimentos e mostrava como que um corpo diferente podia fazer essas atividades. Nós utilizamos o edital público da cidade de Caxias do Sul, e também vendo que eu podia fazer cada vez mais e ter mais experiência, tudo mais, que não tinha que fazer tudo com qualidade,
eu fui atrás além das oficinas, dos cursos, das aulas que eu estava sempre praticando, que desde que eu comecei a dançar, tudo que eu podia fazer de aula e de curso, eu fui fazendo. Eu fui para a graduação de dança, que abriu em Caxias do Sul, tecnólogo. Na universidade fiz por 2 anos e meio, então sou graduada em dança, tenho uma pós também na área da neuro com ênfase na educação inclusiva. E depois desse período, desse projeto, ao longo desse projeto do Que Passe, da oficina em Caxias do Sul, eu montei um espaço onde eu, além de usar para meus ensaios, para minhas pesquisas, o Espaço Ser, abri para que outros profissionais que quisessem dar aula pudessem dar aula, mas que eles dessem as suas aulas como eles quisessem, mas que eles não ignorassem se algum corpo diferente, diverso aparecesse e escolhesse, que eles também iam ter que aprender a trabalhar com esse corpo. E aí o Espaço Ser funciona desde 2014. Algumas aulas consegui manter como regularidade, outras tiveram que ser atividades extras regulares. E outras, mas também serviu muito para as montagens, para minhas pesquisas e para as apresentações que eu venho fazendo ao longo desses 12 anos que eu estou no meio da dança. E muitos convites. E também várias oportunidades que apareceu, que também no próximo vídeo eu vou contar um pouco como que foi a partir daí, depois que terminou o Que Passo, e eu do espaceiro até hoje, o que eu faço, os outros estilos de dança que eu aprendi, porque eu aprendi vários, levei para vários ambientes, para vários convites, e aí assim a gente vai contar mais um pouquinho para vocês disso. Obrigada.